Olá! Bem-vindo de volta! Aqui é Gisele Redler e esse é o segundo vídeo do workshop Desperte a Sua Potência. Esse workshop é um treinamento gratuito de 3 aulas online, onde eu estou compartilhando contigo como tu pode destravar as áreas da tua vida sem precisar mudar quem tu é, ser o autor do seu destino, construir relações profundas e poderosas, criar a realidade dos seus sonhos e ainda se divertir no processo. No primeiro vídeo, tu aprendeu o quanto tu é vítima do MCA, a mensagem cerebral errada. Eu te expliquei o que é uma mensagem cerebral errada e o quanto ela pode dificultar a tua vida e aumentar os teus problemas. Eu te expliquei os 4 passos científicos para você escolher sair quando estiver dentro de uma MCA. Eu também te contei um pouco mais de mim. Tu conheceu a minha história de vida. Eu te falei que aos 30 anos eu estava me separando do meu segundo casamento, afundada em dívidas, sem material para poder trabalhar, me sentindo destruída emocionalmente e com uma ansiedade gigante que me dominava. Em meio a isso, para dificultar ainda mais, eu desenvolvi a síndrome do pânico. Eu sentia vergonha, incapacidade, medo e culpa. Eu achava injusto, eu não aceitava a vida que eu estava vivendo. Então, a gente falou sobre a jornada. Eu te contei a jornada que eu percorri para sair dessa anarquia que era a minha vida. Caso tu não tenha assistido ao primeiro vídeo, por favor, é essencial que tu assista a ele, pois a partir de agora a gente vai aprofundar mais a nossa conversa. Tudo bem? Então, se você não assistiu ao primeiro vídeo desse treinamento, vai lá agora e assiste, combinado? E eu quero dizer também que eu li os comentários de quem escreveu na página, eu mesma respondi a maioria deles. Eu pude sentir o envolvimento de vocês ao fazerem parte dessa comunidade de novos seres humanos que iniciaram essa jornada de expansão e estão comprometidos com a própria vida. Isso me inspira profundamente. Somos um grupo comprometido com a nossa própria transformação, com uma vida de realização. E eu sei que o seu tempo é precioso e o fato de você ter escolhido estar aqui já me fala muito sobre você e sobre o seu compromisso com a tua própria vida. Então, eu quero te dar parabéns. Uma vez, escutei uma frase que me marcou muito. Nós somos aqueles que estávamos esperando. Pois não é todo mundo que está dedicado em se transformar. Muita gente fala que quer, mas a maioria não age para isso. Apenas poucos têm coragem de agir, mas você faz parte dessa comunidade que quer agir. E é uma honra para mim estar nessa caminhada contigo. Então, vamos seguir? Eu criei uma regra para esse episódio. Que você saia desse vídeo olhando o mundo de outra forma. Essa nova forma irá preparar você para ficar mais confiante em todas as áreas da tua vida pessoal e do teu negócio. Tu vai começar o processo de retirada da cegueira dos teus olhos. Mas já te aviso que isso pode colocar à prova tudo aquilo que tu acreditava, ok? E nesse momento você vai estar diante de quem tu é de verdade e não mais daquela pessoa que tu fingiu ser até hoje, um novo ser humano. Só que você precisa topar algo agora, senão é melhor tu nem seguir em frente. Tu já parou para pensar porque algumas pessoas parecem tão felizes e completas e outras vivem pesadas e atoladas em problemas e reclamações? O que está por trás das pessoas que são imparáveis e parecem inabaláveis? Será que é cultura, educação, talento, DNA, inteligência ou sorte? Eu respondo que é ponto de vista. Eu demorei para entender isso e poucos entendem. Algumas pessoas até entendem intelectualmente, só que isso não é aquele tipo de coisa para a gente entender racionalmente. O entendimento, ele vem de outro espaço. É um saber mais profundo. É uma virada que muda a vida completamente. Então, o que tu precisa topar agora para seguirmos é não acreditar em nada do que eu disser pelo simples fato de eu ter dito. Já que te falei sobre ponto de vista, eu também vou trazer provas da veracidade do que eu vou abordar aqui. Mas você não precisa acreditar em nada que eu disser. Eu vou dar o melhor de mim para transmitir a mensagem
mais clara e fiel possível da verdade. A verdade que mudou a minha vida. Porém, mesmo que eu compartilhe contigo uma cópia fiel da verdade, e eu vou fazer isso, tu vai interpretar essa informação da forma que tu bem entender, baseado no teu ponto de vista. Eu sou apenas metade da mensagem, você é outra. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que tu compreende. Eu não posso ser responsável pelas suas mensagens cerebrais erradas. Lembra do MCA? Nós falamos sobre ela na primeira aula. Agora, tu já está apto a identificar uma mensagem cerebral errada. Faça isso caso tu sentir uma vozinha julgando e analisando a informação que eu estou te trazendo. Combinado? O que tu estará fazendo é uma análise sobre o seu ponto de vista do que eu estou dizendo, rearranjando minhas palavras e transformando de uma maneira que mantenha um equilíbrio no teu sistema de crenças. E tá tudo bem. A gente faz isso o tempo todo. Só que agora tu tá consciente disso. As crenças, elas possuem diversas origens. Pode ser um resultado da interação com outras pessoas, como a mídia. Pode ser com o ambiente social, com livros, jornais, televisão. Esse estudo, publicado em 2014, apresentou uma tabela com os 5 estágios da crença. O primeiro estágio é o precursor, é um estágio crítico. Ele pode ser visto como um estágio de gatilho da formação de crenças. Esse gatilho, ele ajuda a moldar e a determinar o conteúdo de uma nova crença ainda a ser gerada. Crenças também podem surgir da introspecção consciente ou inconsciente. Isso inclui, em particular, reavaliações cognitivas de eventos passados ou perturbações de crenças pré-existentes. Por exemplo, se eu te perguntar, existe canguru em Júpiter? É improvável que você me responda a essa pergunta como uma memória já armazenada como uma crença. Só que, com base em outras crenças pré-existentes, aí tu vai no teu arquivo de memória, arruma uma resposta que faça sentido para ti, baseado em experiências passadas, e aí tu me dá uma resposta. O segundo estágio no processo de formação de crença, segundo esse estudo, é a busca por significado. Isso envolve explicar ou prestar contas à crença precursora e acomodar esse significado na rede de crenças já existentes. Como no exemplo do canguru em Júpiter, que eu falei antes, tu não sabe por memória ou por conhecimento prévio, mas aí tu vai utilizar de todos os teus conhecimentos sobre os planetas e seres vivos para construir a tua resposta, amparando o seu conhecimento em algo conhecido, gerando uma crença. A avaliação do quanto acredita é o terceiro estágio, onde tu avalia a consistência das crenças concorrentes com o sabido através das crenças pré-existentes. Nickerson fala em seu livro Aspectos da Realidade: as pessoas tendem a buscar informações que confirmam e apoiam suas crenças e são excessivamente influenciadas por essas informações. Só que elas negligenciam as informações que são críticas ao sistema de crenças dela. A aceitação ou manutenção da crença. O quarto estágio que esse estudo apresenta é que, se a nova informação sobrevive ao julgamento mental que o indivíduo faz, comparando com as suas outras crenças, tornam-se crenças aceitas, mesmo que a pessoa possa não estar necessariamente ciente de que isso está ocorrendo. E para finalizar o esquema de estágios de formação de crenças, construído por Michael e pelo Peter nesse estudo, publicado em 2014, temos o quinto estágio, os efeitos e as consequências em manter essa crença. Quando uma crença é aceita como verdadeira e mantida por ter efeitos imediatos no sistema cognitivo geral da pessoa, e isso vai afetar como suas células
e suas emoções se comportam. As crenças irão contribuir para configurar a percepção, a memória e a ação de uma pessoa. Como resultado, a pessoa vai perceber o mundo de maneira que para ela é coerente com as novas e com as crenças existentes. Há, por exemplo, evidências consideráveis de que as crenças, elas atuam para influenciar a percepção e a interpretação das informações, de modo que essas informações, elas sejam consistentes com as crenças. Martin publicou um artigo, Memória e o Eu, onde ele mostra as crenças que elas também podem ter um impacto poderoso e direto na memória. Uma vez formadas, as crenças promovem a codificação e a recuperação de maneira que são consistentes com o conteúdo intelectual e emocional delas. Além disso, as memórias recuperadas podem ser reinterpretadas ou até distorcidas para se ajustarem a essas crenças. Se suas crenças estão te dizendo: eu sou gordo, eu sou feio, eu sou velho, eu sou um perdedor, não sou bom bastante, nunca vou conseguir, então o que eu posso dizer para ti é: isso que você está pensando é só uma crença. O que significa que isso não é a verdade. A não ser, é claro, que tu acredite nela. Eu tenho uma aluna, a Rafaela. Ela é nutricionista. Quando nós começamos, ela tinha um sonho, um desejo. Ela queria conseguir pacientes usando as suas redes sociais. Só que tinha um grande problema. Ela era tímida. Por isso, ela não postava nada nas redes e dizia que não era boa em se expressar. Ela acreditava que qualquer um ia conseguir se expressar bem, menos ela. Ela não via a saída de realizar o seu sonho porque ela era tão tímida que não ia ter jeito dela conseguir fazer vídeos, nem se mostrar nas redes. Ela se achava péssima e não gostava do jeito que ela própria falava. Aí eu percebi que ela estava sendo vítima do seu sistema de crenças, do seu robozinho, como eu gosto de falar. Se ela continuasse com esse sistema de crenças, ela jamais ia realizar seu sonho de conseguir clientes pelas redes sociais. Conforme ela foi se conhecendo, ela foi sacando que como ela estava funcionando, ou seja, como o seu robozinho operava. Foi aí que ela começou a aplicar algumas ferramentas, ter sacadas e mudar a forma do seu robozinho operar. Só assim ela pôde fazer diferente, agir diferente. Ela começou então a gravar vídeos e a publicar. Aquilo não assombrava mais ela. Pelo contrário, virou diversão. Logo que ela mudou a sua programação, ela pôde agir diferente para começar a realizar seus sonhos. Isso tudo com leveza, sem precisar mudar quem a Rafaela era. Dias depois de ficar livre da velha programação, ela me mandou essa mensagem: Gisele, acabei de ter a primeira paciente agendada sem eu conhecer através do Instagram. Me ajuda que eu tô infartando. Ai meu Deus, o meu sonho de ter minha clínica do meu jeito, meus pacientes sendo tratados da melhor qualidade, vai virar realidade. Obrigada por tudo. Interessante porque para outras pessoas gravar vídeos e fazer o que precisa ser feito e publicar nas redes sociais pode ser fácil. Só que para Rafaela, em função da forma que o seu robozinho estava programado, era muito difícil e ela estava presa. Bastou mudarmos a programação do robô, suas crenças, e ela ficou livre para realizar seu sonho. A partir do momento que tu nasce, tu manda uma mensagem para o mundo. Cada célula do teu corpo é um universo por si só. É inteligente, completa e programada para ser você. E não faz a menor diferença para o programa o que tua mente pensa que você é. Porque o programa não está na mente que pensa. No começo das nossas vidas, seguimos essa sabedoria que foi programada. Tu já observou uma criança pequena? Elas são tão espertas, tu não acha? Eu lembro do meu filho bebê. Eu não precisava me preocupar com a hora de eu aumentar ele. Quando ele estava com fome, ele chorava. Quando ele queria brincar, ele ia lá e brincava. Às vezes ele brincava sozinho, com seus pezinhos. Ele olhava para os seus dedos e se divertia, descobrindo partes do seu corpo. Quando ele não gostava do colo de alguém, ele reclamava. Quando ele queria abraços, ele me puxava e me abraçava.
quando ele não queria abraços, ele deixava claro que não queria e protestava. Não tinha nada de complicado, nem reflexões para suas ações. Ele simplesmente seguia os seus instintos como toda criança. Foi isso que tu fez também. Tu fazia o que te satisfazia e o que te deixava feliz. Mas aí o que acontece? Bom, aí os humanos mais velhos começam a nos ensinar as palavras e o significado delas. Cada palavra tem um significado e uma explicação, que separadas são uma coisa, e quando a gente junta, ela pode ser uma outra coisa bem diferente. As pessoas mais velhas, ao cuidarem das crianças, elas começam a ensinar o que eles sabem e o que eles acreditam. Eles sabem muito sobre as regras, sobre as formas de agir, o que é certo, o que é errado, sobre religião. Então, eles nos ensinam a ser como eles. A gente aprendeu como uma mulher deve se comportar ou como um menino deve pensar. E isso de acordo com o local onde a gente nasce, a nossa cultura, a religião que estamos inseridos. Eles nos dizem quando estamos agindo como uma boa menina ou como um bom menino. Aí, às vezes, eles nos punem, outras, eles nos recompensam. Aí a gente vai aprendendo como ser um bom ser humano, como ele deve se comportar. Eu lembro que na minha época de aprendizagem, de como as coisas deveriam funcionar, eu fui punida por um adulto que me ensinava por eu ter dito a seguinte palavra: aquela tia está grávida. Acreditem, no meio onde eu estava, a palavra grávida era uma palavra feia para se dizer. Tu consegue lembrar das vezes que tu foi punido quando era criança por não estar sendo um bom menino ou uma boa menina? Acho difícil alguém não ter essa lembrança, não é? Mas com certeza, muitas vezes fomos recompensados também. Eu lembro de gostar de caminhar com meu pai, porque eu sabia que no final da caminhada eu ia ser recompensada com um cachorro quente e um copo de Coca-Cola. Eu também adorava mostrar meus boletins com boas notas para o meu pai, porque ele dizia que eu era muito inteligente. Você se lembra quando era recompensado por um bom comportamento? Era bom. Muito rápido a gente aprende que a recompensa é muito mais legal que a punição. Então, a gente faz de tudo para sermos bons meninos e meninas para ganharmos mais recompensa. Tu já parou para pensar que você não escolheu suas regras e valores? Quando tu nasceu, estava tudo lá. Aí tu só aprendeu sobre elas. A forma com que a gente vê o mundo depende do grupo de pessoas que a gente teve acesso na infância. Imagina só você criança, ou imagina seu filho, se você tiver filho. Imagina ele criança. Aí ele tá no barro. Aí ele encontra um graveto. Sem ele pensar, ele vai lá no barro, pega o graveto e ele fica maravilhado com aquele graveto. E ele te traz aquele graveto com brilho nos olhos. Ele te traz, ele mostra e te fala: olha que legal que eu encontrei. Enquanto tu olha para as mãozinhas dessa criança, tudo que tu vê é o quê? As mãos sujas de lama. Tu nem enxerga o graveto. Então o que tu faz? Imediatamente tu fala para a criança largar aquilo e manda ele lavar as mãos, não é? E assim a criança entende que ela fez algo errado. E aí ela começa a decidir que se maravilhar com as coisas pequenas é errado. Aos poucos ela vai parando de pegar coisas na rua, até o ponto de nem mais ver coisas pequenas e parar de se maravilhar. As pessoas que nos educam com base no que acreditam, o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E nós, robozinhos, processamos isso tudo e guardamos toda essa informação em nosso HD, em nossas cabeças. Como somos inocentes, acreditamos em tudo que os adultos falam. E eles também acreditam. Eles acreditam no que eles falam. Eles aprenderam assim como nós. Amamos e confiamos nos adultos. Eles fizeram o melhor que podiam com o que eles tinham. Mas isso criou nossas crenças e mudou nossa forma de ouvir o outro, de interagir com o mundo. Isso impacta em todas as áreas da nossa vida. Lembra da minha aluna, Rafaela? Bem assim. Sabe como nós aprendemos? Aprendemos quando concordamos. Se concordamos, nós alinhamos e gravamos essa informação como sendo a verdade. E quando a gente é criança, a gente
não escolhe nada, mas a gente concorda com a informação que é passada pelos adultos. Se não concordamos, não armazenamos a informação. Mas quando a gente concorda, acreditamos. E isso é chamado de fé. Ter fé é acreditar incondicionalmente. O primeiro estágio para o aprendizado é a atenção. Isso é essencial. Aí os adultos, eles captam a nossa atenção. Eles sabem como fazer isso muito bem. A atenção faz com que a gente se concentre em um único objetivo e pare de tentar prestar atenção em um rol de infinitas possibilidades. Por meio da atenção, a informação externa, vinda dos outros, é passada para dentro da gente. A atenção é o canal que a gente utiliza para receber e manter mensagens de um ser humano para outro. Vamos imaginar como uma ponte de uma mente para outra. Pode ser? É assim que a gente ensina e é assim que a gente aprende. Não podemos ensinar nem aprender nada se não tivermos a atenção de alguém em conexão conosco. Não poderíamos ter aprendido nada se não tivéssemos prestado atenção nos adultos que nos ensinam a criar uma realidade inteira em nossas mentes. Nossa imaginação começa a se desenvolver. A nossa curiosidade fica mais aguçada. A gente começa a fazer perguntas. Perguntamos e continuamos a fazer perguntas. Aí, juntamos informações de todos os lugares e sabemos que finalmente dominamos a linguagem quando somos capazes de falarmos com a gente dentro de nossas cabeças. Começamos a dar significado às coisas. Queremos dar sentido a tudo o que acontece em nossas vidas. A gente pensa em coisas que são reais e em coisas que, mesmo não sendo reais, nós começamos a pensar que são. Quando chega a hora de ir para a escola, lá pelos 5, 6 anos de idade, a gente já entende o significado de conceitos mais abstratos, como certo e errado, como vencedor e o perdedor, perfeito e imperfeito. Na escola, a gente continua aprendendo a ler e a escrever. E aí a linguagem escrita nos permite acumular mais conhecimento. Assim, seguimos a dar significado para mais e mais coisas, até que o ato de pensar passa a ser automático e sem esforço. A essa altura, nós já estamos treinados a dar atenção para aprender mais e mais. A gente já interage com a voz na nossa cabeça, conversamos com essa voz muitas vezes. Nós ouvimos essa voz com tonalidades diferentes também. Ouvimos a voz da nossa mãe, a voz do nosso pai, dos nossos irmãos, dos nossos avós. E a voz nunca para de falar. Só que a voz não é real. Ela é só uma criação nossa. Só que a gente acredita que ela seja real, porque damos vida a ela, porque acreditamos sem a menor sombra de dúvidas no que essa voz está dizendo. E assim que as opiniões das pessoas à nossa volta começam a tomar conta da nossa mente. A única maneira de vermos quem realmente somos é por meio de um espelho. O problema está em que quando crianças bem pequenas, não sabíamos quem a gente era. E então aprendemos a dar esse espelho para outras pessoas, para que elas reflitam o espelho para nós. Aí escutamos as opiniões sobre nós, vindas da nossa família, dos nossos professores, dos amigos, dos nossos colegas mais velhos da escola. Vemos a nossa imagem refletida nesses espelhos, nessas pessoas. E quando concordamos com essas opiniões, elas passam a fazer parte do nosso sistema de crenças, buscando atender às diferentes opiniões dos outros sobre nós mesmos. Então, lentamente, todas as opiniões vão mudando o nosso comportamento e formamos em nossa cabeça uma imagem de nós mesmos de acordo com tudo aquilo com que os outros falaram de nós. Sou gordo ou sou magro? Sou esperto ou sou frágil? Sou bonito ou sou esquisito? Eu sou um perdedor ou sou um vencedor? Eu sou hiperativo ou sou tranquilo? Chega um ponto em que temos tanta opinião a corresponder das diferentes pessoas à nossa volta, da religião, da sociedade em que vivemos, que temos a necessidade de
de ser de uma determinada maneira para sermos aceitos. Aí, acabamos criando uma armadura, um personagem. Isso tudo porque o que queremos é ser uma boa pessoa. Permitimos que quem está à nossa volta nos diga de que forma devemos ser e agir. Nossa aparência e o nosso comportamento passam a ser ditados por uma busca desenfreada de aprovação. Como sendo quem a gente é, muitas vezes, não conseguimos a aprovação e então não recebemos a recompensa. Aí nós acabamos aprendendo a fazer algo que percebemos que funciona muito bem. Começamos a fingir. Começamos a ser o que não somos. A gente se torna cópia dos adultos que estão à nossa volta. Fazemos isso porque ficamos com medo de sermos rejeitados, medo de não sermos bons o bastante, medo de não sermos aceitos. Isso tudo porque a gente começa a procurar uma coisa chamada perfeição. Nessa busca, a gente forma uma imagem de perfeição, que seria a maneira que a gente gostaria de ser, mas que no fundo sabemos que não é assim que somos. Então adivinha, o que a gente começa a fazer? Começamos com o auto-julgamento. Começamos a não gostar de nós mesmos e a nos massacrar. Começamos a falar coisas do tipo: ah, tu parece uma idiota. Ah, veja só como tu é feio. Veja como tu é fraco. Tu não consegue fazer nada direito. Todo mundo consegue, menos tu. E aí você se auto-rejeita. Para entendermos bem, vamos descrever a trajetória de nossas vidas. Verifique se você se encontra nessa história. Quando somos crianças, é como se fôssemos livres. A gente não tá nem aí. A gente fala o que pensa. A gente corre, brinca, ri alto, pula, grita, não tem vergonha do passado e nem medo do futuro. O engraçado, ou não, é que depois que deixamos de ser criança, ou ficamos um pouco maiores, tudo o que queremos é sermos bons o suficiente para o mundo. Mas nós não somos bons o bastante para nós mesmos. Então começamos a correr atrás da liberdade, porque não somos mais livres para ser quem a gente realmente é. Começa a procurar a felicidade porque não somos mais felizes. Começamos a procurar beleza porque não acreditamos mais que sejamos bonitos. Quando chegamos à fase da adolescência, não queremos mais ouvir os nossos pais nos dar ordens, dizendo o que devemos fazer ou não. Buscamos ser nós mesmos. Mas o mais louco é que queremos liberdade na adolescência, só que nessa fase não precisamos de ninguém para nos ensinar as regras, porque a gente já aprendeu. Aqui já aprendemos a nos julgar, a nos punir, a nos recompensar de acordo com o nosso sistema de crenças que nos foi imposto. Entrando na fase adulta, iniciamos uma caça ao nosso eu. Procuramos amor porque começamos a acreditar que o amor é algo que se encontra fora de nós. Procuramos a justiça porque ela não existe no nosso sistema de crenças que foi ensinado. Procuramos a verdade porque só acreditamos nos conhecimentos que temos armazenados dentro das nossas cabeças. Procuramos a perfeição porque agora concordamos com o resto da raça humana que fala que ninguém é perfeito. Nós somos tão bem treinados que depois de um tempo nem precisamos que ninguém mais nos treine. Viramos nosso próprio treinador. Treinamos a nós mesmos dentro do sistema de crenças que herdamos, usando a técnica que aprendemos muito bem, de punição e recompensa. Por causa de nosso sistema de crenças que herdamos, viramos mestres em julgar tudo ao nosso redor. Tudo e todos, o tempo todo. Julgamos os outros e a nós mesmos. Todas as vezes que fazemos algo que o nosso sistema de crenças detecta como mal ou errado, automaticamente já nos punimos, nos culpamos, nos envergonhamos. E também nos lamentamos e nos humilhamos. Coitado de mim. Eu não sou bom o bastante. Eu não sou inteligente. Eu não sou bonito. Eu não consigo. Tudo está dentro do nosso sistema de crenças. Nós alinhamos e concordamos, não escolhemos isso. Esse sistema é tão forte que nem percebemos que isto controla toda a nossa vida. As crenças são tiranas, pois mesmo que elas estejam erradas,
elas te deixam seguro. Mesmo que não tenhamos escolhido essas crenças, nós concordamos com elas. Parece loucura, mas funciona assim. Esse sistema de crenças que nós temos formam vozes. Elas ficam falando dentro das nossas cabeças o tempo todo, nos julgando, analisando, criticando, tentando encaixar as coisas em algo em que você já conhece, rotulando, punindo. Graças a essa bagunça, não conseguimos ver quem realmente nós somos. E por isso, as pessoas reclamam que não as ouvimos. E é verdade. Se não conseguimos ouvir a nós mesmos, imagina os outros. É tanto barulho da vozinha dentro da nossa cabeça que não dá para ouvir mais nada. Só que essa vozinha não é você. Você acha que é, mas não é. Não conseguimos ver quem realmente somos. Aprendemos a viver a nossa vida satisfazendo a expectativa dos outros. Acabamos vendo a vida pelo ponto de vista dos outros. Tudo pelo medo de não sermos aceitos, de não estarmos à altura do que esperam de nós. Então nós criamos uma imagem de perfeição, esperando ser aceitos por quem amamos. O problema é que nós não nos encaixamos nessa imagem, porque ela não é quem a gente é, ela não é real. Assim, não conseguimos ser perfeitos e rejeitamos a nós mesmos. Não conseguimos nos perdoar por não sermos perfeitos. E a todo momento temos uma voz na nossa cabeça nos lembrando que não estamos encaixados. A gente sabe que não é quem a gente deveria ser, então nos sentimos fracos, frustrados, uma fraude. Para seguirmos com as nossas vidas e suportarmos isso tudo, o que a gente faz? Colocamos máscaras sociais para evitar que os outros percebam que estamos fingindo tudo para agradar os outros. Vemos adolescentes usando drogas para se sentirem aceitos pelo grupo. Eles não sabem que o problema vem do fato deles mesmos não se aceitarem. Os seres humanos vivem se punindo por não serem quem acreditam ser. Tornam-se autodestrutivos. E ninguém consegue nos fazer tanto mal como nós mesmos. Somos mestres nisso. A forma que nos julgamos é o pior castigo que já existiu. É um imenso conflito interno, um pesadelo. Se cometemos um erro na frente dos outros, a gente tenta encobrir. Mas quando a gente está sozinho, a nossa vozinha assume o controle e nos sentimos estúpidos. O autossofrimento vem da autorrejeição. Temos a necessidade de sermos reconhecidos e amados, mas temos dificuldade em nos amar. Essa autorrejeição vem da imagem que criamos sobre o que significa ser perfeito. Nossa imagem de perfeição é o motivo pelo qual rejeitamos a nós mesmos. E por isso que nós não aceitamos como somos e não aceitamos os outros da forma que eles são. Responde uma pergunta. Quando tu se olha no espelho, tu gosta do que tu vê? Ou você julga seu corpo? Será que realmente é verdade que você é baixo demais? Ou alto demais? Ou magro demais? Ou pesado demais? Será que é verdade que você é branco demais, amarelo demais ou escuro demais? Será que é verdade? Será que tu não é perfeito, exatamente como tu é? Tu consegue sentir a força da palavra? A palavra é uma poderosa ferramenta de criação e de destruição. Tu tem dois caminhos com a palavra. Ela pode te levar em um espaço onde tu pode criar infinitas possibilidades. Através da tua palavra, tu pode criar um mundo de diversão, de alegria, tranquilidade, de amor, de paz. Tu pode escolher outro caminho para a palavra, o caminho da criação do castigo, do peso, do sofrimento, do drama. Quem cria é você. Se eu falar uma palavra, vamos pensar, maçã, automaticamente tu cria a imagem de maçã na tua cabeça, não é? Então, isso é força da palavra. A palavra existe por causa de uma força que chamamos de vida.
A palavra cria vida. No meu curso, A Jornada do Ser, que aliás estamos prestes a abrir pela primeira vez uma turma online nos próximos dias, eu vou guiar as pessoas para serem quem elas verdadeiramente são, para conseguirem se enxergar novamente, para ser quem você é o maior presente no mundo, ser quem você é. Usar essa ferramenta da palavra a seu favor significa nunca usar esse poder contra você. Nossas opiniões não são a verdade, são apenas um ponto de vista dentro do nosso sistema de crenças. É apenas o programa, é como o nosso robozinho funciona. Tu não sofre porque alguém faz você sofrer, mas o motivo do seu sofrimento é que você obedece à sua vozinha que está comandando a sua cabeça. Ninguém julga você mais do que você mesmo. É claro que você vai tentar fugir do julgamento, da culpa, da rejeição, da punição. Mas como tu consegue fugir dos seus próprios pensamentos? Se tu não gosta de alguém, tu pode se afastar. Mas se tu não gosta de ti, onde quer que tu vá, tu vai estar lá. Você pode se esconder de todas as outras pessoas, mas nunca do seu próprio julgamento. É como se não tivesse saída. E é por isso que tantas pessoas comem demais, usam drogas, abusam do álcool, abusam do sexo, são agressivas, gastam demais. Elas fazem tudo o que podem para evitar a sua própria história. Se você parar para analisar, nós amamos as pessoas que aceitam ser quem são. Elas se divertem sendo elas mesmas e normalmente elas capturam a nossa atenção. Eu havia dito que eu te ensinaria uma frase poderosa. Essa frase é capaz de tirar essa voz dentro da sua cabeça quando tu estiver em um tipo de auto-julgamento. Sim, isso ocorre o tempo todo. Sempre que essa voz vier e te falar que você não consegue, que é difícil, ou uma reclamação vier, fale essa frase que eu vou te ensinar agora. Talvez tu tenha que repetir essa frase a cada 15 minutos, mas não tem problema. O importante é que ela vai te tirar do espaço do auto-julgamento, da vitimização, da punição. Presta atenção. A frase é: de quem é isso? Eu sei, parece simples. E tu pode achar que não funciona. Mas quando tu fala isso, após um auto-julgamento, tu abre espaço novo e te coloca em outro lugar. Tu assume que o que quer que a programação esteja dizendo, a voz, não é quem você é. Então tu não se agarra a ela, tu percebe ela, tu capta a crença, tu coloca luz nela quando pergunta de quem é isso. Escreve essa frase em um local aonde tu tenha sempre em vista. Eu sugiro, tu escrever isso e deixar em vários lugares pela casa. No celular, ao lado da cama, do seu computador. Repita quantas vezes precisar durante o dia. Assim, você estará sempre lembrando de questionar essa voz. Lembra, essa voz está aí, mas não é quem você é. Quando tu fica dentro da tua cabeça, tu fica fechado e concordando com a voz, que pode estar te julgando, te punindo, te vitimizando. O objetivo dessa pergunta não é ter uma resposta, tá? É apenas abrir um espaço mental e parar de se alinhar e concordar com essa voz. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi quando iniciei minha jornada de expansão de consciência. Eu gastei muito tempo e dinheiro com tentativas e erros. Mas, por outro lado, isso tudo me ajudou a ter muito mais evidências do que funciona e do que não funciona. Então, e somente por isso, que eu acredito que eu posso te ajudar. Para você ter um caminho mais fácil, evitando os problemas que eu enfrentei. Quer vir comigo nessa jornada e receber técnicas para você usar a favor nas várias áreas da sua vida? Então eu vou aprofundar contigo sobre mentalidade imparável. Eu vou te ensinar os 10 princípios para construir uma mente imparável. Mente imparável significa ter um objetivo e não se parar por nada. Isso te interessa? Então, fica atento para o próximo vídeo dessa série.
Além disso, eu também vou te dar um passo a passo para você trabalhar em uma área que eu considero uma das mais importantes, a área do relacionamento humano. Ó, só com o conteúdo do próximo vídeo, tu já vai ter um bom ponto de partida para começar a trazer transformações consistentes em sua vida e nos teus negócios. Tu vai te surpreender com o quão simples isso pode ser. Tem uma tarefa para ti. Aqui embaixo tem um botão. Clica nesse botão e pega a tarefa que tá ali. Ela é muito simples. Basta tu ler, fazer a tarefa e trazer ela para a próxima aula. Combinado? Agora eu quero te pedir algo importante. Deixa aqui embaixo teu comentário e fala o que tu achou desse episódio. Me conta qual foi a tua maior sacada disso que eu te contei hoje. E me fala se esse episódio fez você pensar. Então, até sexta-feira com o último e o mais importante episódio.